Boa noite a todas e todos que estão aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem for assistir essa gravação em outro horário. Então, eu sou Gilmar, da Pastoral Operária aqui da Diocese de Santo André, e nós estamos aqui para a nossa roda de conversa, né? Na segunda roda de conversa da nossa campanha de segurança e saúde no trabalho. Acidente de trabalho não é culpa da vítima. A gente faz sempre essa campanha, lança essa campanha no 28 de abril, sempre na CNBB, já há vários anos. Esse é o 7º ano que a gente lança, e, na verdade, 28 de abril, que é o Dia Mundial em memória às vítimas e doentes de acidentes no trabalho. A gente lança a campanha e depois a gente faz um planejamento de várias ações durante o ano, né? Essa campanha, essa roda de conversa que está fazendo hoje, é a segunda roda de conversa, faz parte do nosso planejamento, né? Nós temos planejado uma roda de conversa por mês, temas diferentes, né? E a gente vai, durante o ano, também incorporar outras atividades na nossa campanha, mas pelo menos as rodas de conversa, uma vez por mês, a gente vai estar fazendo. Então, mas antes de começar a roda de conversa, a gente vai se apresentar aqui, né? Então, eu pediria aqui para Kate se apresentar primeiro, Kate. Pode ficar à vontade. Sou Catiúce, da Pastoral Operária de São Paulo, capital. Ela economizou um pouco na apresentação, mas a Kate Ussi, ela, além de tudo, né, ela é da área de segurança do trabalho, técnica de segurança, né, já trabalhou muito em empresas com isso, então ela tem um conhecimento aí de segurança e saúde do trabalho também. Temos o Josenildo aí também. Você quer se apresentar, Josenildo, aproveitar esse tempinho aqui? Abre o microfone. Abrei. Boa noite, sou Josenildo, moro em Niterói, sou professor, trabalho com crianças especiais no ensino fundamental, primeiro segmento, e faço parte da Pastoral Operária aqui de Niterói, Rio de Janeiro. Muito bem. Legal, Josenildo. Agora o César, por favor, se apresente. Eu sou César Augusto, tá? Sou morador aqui de Campinas. Eu estou da Pastoral Operária aqui de Campinas, né? Também no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho local aqui do bairro, né? Também estou na CIST, né? É um sistema de cuidar da saúde do trabalhador, né? Eu não sei as palavras agora. Também faz parte dessa CIST, viu? Foi criada agora recente. Ela existia, mas estava meio parada, né? Resolveram reabrir ela. A gente está trabalhando aí com ela, viu? Olha, eu sou trabalhador como civil, sou aposentado, viu? Tá? Olha, outra coisa que eu queria falar é que eu não estou em Campinas, não, mas eu estou aqui em Piracicaba, viu? Aqui está frio, porque o rio aqui passa perto, viu? O rio de Piracicaba, né? Baixou água para fora. Legal, César. Legal, assiste. A gente tem um curso, nós fizemos no ano passado um curso, 3 aulas, falando da Renasce, da saúde do trabalhador, envolve a CIST, né, o Conselho de Saúde. Muito importante esse assunto e poucos trabalhadores conhecem esse assunto. A gente tem que estar sempre falando, né, explicando, porque poucas pessoas conhecem, né, o sistema de saúde do trabalhador que nós temos, uma política pública muito boa, né, mas, infelizmente, né, tem esses problemas. Aí muda de prefeito, muda tudo, enfim, né, a gente tem uns problemas aí, mas seja bem-vindo, César Augusto. E o Laurenício, fala para a gente de onde você está agora. Eu sei que está longe também, né? Boa noite. Eu moro a 420 quilômetros de Belo Horizonte. Eu sou Laurenício, da Pastoral Operária aqui de Montes Claros. E eu estou aqui bem, quase na divisa com a Bahia, né? Bem lá no extremo norte do estado de Minas Gerais. E eu trabalhei um bom tempo aqui na Arquidiocese, depois no estado, na capital, né, em Belo Horizonte. Aqui, por exemplo, na meados da década de 90, nós criamos uma associação dos portadores de LEDORT,
Mas aí depois nós temos um debate muito interessante com o pessoal da Fundacentro, de Belo Horizonte, e aqui criamos conselhos, né, conselhos regionais de saúde do trabalhador. Então, assim, foi muito profundo, né, um assunto, assim, que eu me aprofundei muito, me interesso muito, e eu vi que a problemática não para, né? Então, um abraço para vocês, né? Uma satisfação estar com vocês. Eu estou em trânsito, né? Eu moro num sítio a 17 quilômetros daqui, aí eu estou no meio do caminho, mas eu estou conectado, viu? Aí eu vou desligar a câmera e vou continuar ouvindo. Se cair a conexão, no estrada. Se você cair, você levanta e volta aqui. Não se preocupa, não. Com certeza. Tá bom. Legal, Laurinício. Bom, então, gente, a gente vai começar. A gente tem um material aqui, como toda a nossa reunião da Pastoral Operária, a gente sempre começa com uma reflexão da Bíblia, né? E sempre, todas as campanhas que a gente fez até hoje, essas campanhas, a gente sempre falou da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade, normalmente ela fica mais restrita ao tema, à época da quaresma, né, na igreja, né? Mas nós não, a gente continua falando da campanha da fraternidade, mesmo porque é um tema muito importante, né? Essa questão da fome, né? A fome que a campanha da fraternidade desse ano fala, né? Então a gente vai começar aqui fazendo uma reflexão sobre a luz do Evangelho, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu não sei se alguém quer ler, né? Se alguém está querendo ler, já tem o material aí. Se quiser ler, pode ler, né? Se não quiserem ler, eu leio. Não tem problema, não. Tá? Mas se alguém quiser ler, pode pedir a palavra e pode ler aí, que é a leitura e reflexão do Evangelho de Mateus 14, de 13 a 21. Você quer ler, Kate? Não? César, quer ler ou quer que eu leia? Olha, o meu está no Zap, rapaz, eu não imprimi as folhas, viu? Ah, não, tudo bem, não tem problema, eu leio, sem problema. Então, vamos lá. Evangelho de Jesus segundo Mateus. A esta notícia, Jesus retirou-se dali de barco para um lugar deserto à parte. Ao saber disso, as multidões o seguiram a pé de suas cidades. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão. Foi tomado de compaixão por eles e curou seus doentes. Caída a tarde, os discípulos aproximaram-se dele e lhe disseram: o lugar é deserto e já passou da hora. Despede, pois, as multidões, que elas vão às aldeias para comprar víveres para si. Mas Jesus lhes disse: elas não precisam ir. Dai-lhes vós mesmos de comer. Então, eles lhe dizem: nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Aí ele: trazei-os, disse ele. E, tendo ordenado às multidões que se instalassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos para o céu, pronunciou a bênção. E, partindo os pães, deu-os aos seus discípulos. E os discípulos, as multidões. Todos eles comeram e ficaram saciados e recolheram os pedaços que sobravam, 12 cestos cheios. Ora, os que tinham comido eram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. César, eu vou desativar o teu som, que está pegando um pouco. Aí, a hora que você for falar, você abre o microfone, tá? Porque está dando um pouco de eco aqui. Eu só queria, então, agora abrir, né? Eu não sei, sempre quando eu leio esse evangelho. Tem uma pergunta orientadora também na cartilha. Jesus foi tomado de compaixão, curou os doentes e alimentou as multidões. O que está faltando para nós sentirmos a mesma compaixão pelos doentes, acidentados e famintos?
Então, agora a gente vai abrir a palavra para reflexão, né? Para todo quem quiser falar, ficar à vontade, né? Mas eu queria abrir, né? Porque eu me lembro que a gente fez aqui em São Bernardo, uns anos atrás, um curso de teologia popular, né? Que é o curso de teologia mesmo, mas é um resumão, tal, mas mais voltado para o pessoal. E quando chegou nesse trecho, a gente tinha uma ideia, os teólogos, né, falaram que explicaram esse trecho, falando que na época, né, todo mundo levava alguma coisa para comer, né, todos as pessoas, né, sempre levavam comida e tal. E que, na verdade, né, que quando juntaram todo mundo, né, todas as comidas, o milagre foi esse, né? Sobrou muito, né? Não porque se multiplicou os 5 pães e os 2 peixes, mas na hora que juntou todo mundo, né, a comida de todo mundo, deu para todo mundo se alimentar, aí sobrou, né, um monte de ainda. Então, o milagre, na verdade, não é questão de multiplicar como se fosse uma mágica, né? Mas, na verdade, o grande milagre aí são as pessoas se juntarem, se unirem e dividirem, né, o pão e os peixes para todo mundo comer e ainda sobrar bastante. Esse é o grande milagre, né, que a gente precisa pensar sempre quando a gente está falando, quando a gente está conversando com a classe trabalhadora, todo mundo, que é a união, né? O grande milagre é a união das pessoas. Se a gente conseguisse unir a classe trabalhadora, como seria maravilhoso, né? Então, eu só deixo esse meu comentário aqui que eu queria falar, e aí abro a palavra. A Kate já levantou a mão, o César acho que deu um toque também que vai querer falar. Vamos, a Kate primeiro fala, depois você fala, César, aí depois lá no início também, quiser falar, fica à vontade. Todo mundo vai ter voz aqui. Então, pode falar, Kate. Agora você. Eu acho que uma das coisas mais importantes quando a gente pensa na multiplicação, né, que vem essa passagem do Evangelho, que na verdade é a partilha, né? O foco dessa mensagem é partilhar, é não concentrar renda, é o contrário do concentrar renda, é partilhar. E uma das coisas que é muito forte no nosso dia a dia e que pouco explorado, né, no sentido de divulgação, é a questão do trabalho cooperado. Então, que é partilha maior que um trabalho cooperado, que é uma distribuição dentro daquilo que todos empregam de força de trabalho, né? Então, é mensurado quanto todos colocaram de força de trabalho para partilhar. E é o sistema, numericamente falando, se a gente falar em números, é o sistema mais produtivo. Então, diferente do que a gente vivencia hoje, da concentração de renda, e aí essa mensagem que hoje a gente traz, que é a questão da fome. Então, como que você tem um ambiente garantido, né, que a gente deveria garantir ao trabalhador, um ambiente seguro e saudável, que é um direito fundamental. E dentro dos direitos fundamentais, a questão da saúde é fundamental. E como que a alimentação, que é o que vai prover a saúde do trabalhador, fica tão aquém do que a gente precisa? Um trabalhador que não se alimenta sofre acidente. Um trabalhador que, por conta da sua força de trabalho, produz riqueza, não partilham com ele dessa riqueza produzida. Então, acho que a mensagem forte do Evangelho é essa, né? Na minha opinião, que eu visualizando o sistema que a gente vive, dentro dessa lógica de produtividade, sem pensar no ser humano, né? No produtividade em que coloca os recursos naturais a seu bel prazer, o ser humano a seu bel prazer, e concentrado na mão de muito poucos, né? Lembrando que a Forbes colocou
51 ricos no que a gente chama, esses são ricos, né? O Zé da esquina que tem um barzinho não é rico, né? Ricos são esses 51 da Forbes, que detêm mais de 1 bilhão. 51 pessoas detêm mais de 1 bilhão. Então, é uma concentração absurda. E onde está essa partilha? Então, só para reflexão, passo a palavra. Legal, Kate, muito bem lembrado, né? Antes de passar a palavra aqui, aqui entrou o Kleber, né? Kleber, seja bem-vindo à nossa roda de conversa. A gente acabou de ler o parte do Evangelho, aqui estamos no início da reflexão, mas a gente já se apresentou. Por favor, se apresente para o pessoal saber quem é você, de onde você está. Por favor, seja bem-vindo à nossa roda de conversa, tá? Perfeito. Em primeiro lugar, vocês estão me ouvindo? Sim, Obrigado. estamos bem. Perfeito. Em primeiro lugar, obrigado pela acolhida. Eu sou Kleber, né? Sou advogado trabalhista e, junto com o Josenildo, que está aqui, somos da PO aqui de Niterói, tentando, a duras penas, criar aqui um núcleo de pastoral operária na Arquidiocese de Niterói. E esse tema da questão do acidente de trabalho, doença profissional, é um tema muito caro para mim, porque sou advogado de trabalhador, então, na minha rotina de trabalho, eu lido com pessoas acidentadas e adoentadas, né? Então, espero ouvir mais do que falar, né? Mas é um tema que me toca bastante. Apesar de ter quase 20 anos de lidando com isso, eu não consigo me acostumar com tanta mazela que os trabalhadores carregam, né, nos seus corpos e nas suas almas por conta de acidentes e doenças do trabalho. Partilhamos do mesmo pensamento, viu, Kleber? Então, seja bem-vindo. Obrigado, Josenildo, por ter chamado o Kleber aí. Né? Ele estava falando aqui para o pessoal que toda terça-feira do mês, a gente sempre vai estar falando de uma roda de conversa, né? Então, nós tivemos uma primeira roda de conversa, que falamos aí sobre o tema desse ano da OIT, que é o direito a um ambiente seguro e saudável, é um direito fundamental. Esse direito entrou o ano passado, a gente falou bastante sobre ele na roda de conversa passada, da primeira. Hoje a gente está falando sobre a fome, né? Aproveitando a campanha da fraternidade que a CNBB lançou, e a gente está falando também a fome e a influência, né, da fome e os acidentes, as doenças do trabalho, a questão que a Kate acabou de levantar aqui da desigualdade, né? E até lembrando aqui que o Lula, na live de ontem, ele falou que a FAO, né, fala que hoje a população está em 8 bilhões na Terra, e temos alimento para 12 bilhões. Né? E por que a gente tem pessoas que passam fome? Né? Então, é uma reflexão que a gente vai fazer aqui ainda hoje, mas agora na parte do Evangelho aqui, o pessoal está dando a palavra. Eu falei um pouquinho, Kate falou, agora não lembro quem que é o próximo aqui para falar. Vai, César, vai você, César, por favor. Abre o microfone, isso. Boa noite a todos de novo, né? O rapaz chegou aí. Olha, Jesus tem compaixão, né? O que acontece com o ser humano, assim, em geral, ele tem dó. Ele não tem compaixão, né? Foi um sermão que eu assisti aqui da missa, está falando isso aí, né? Olha, a gente não pode ter dó. Então o cara deitado lá naquele lugar, lá na praça lá, esse frio. Ai, que dó. Mas vai embora. Jesus não, ele teve compaixão com a multidão, né? É isso que nós teríamos que fazer, ter compaixão do nosso semelhante. Mas nós vivemos no sistema capitalista, né? Infelizmente, essa não é o caminho que a gente era para seguir, né? Os ensinamentos de Jesus. O rapaz aí, o advogado, olha, eu queria fazer uma pergunta para ele.
Sobre o Covid, tá? Não sei se é um assunto interessante, mas tem algumas empresas, até mesmo de trabalho, elas não querem fazer CAT, trabalhador, né? Elas se negam. Já tive problema mesmo na minha empresa lá, que ela não abriu o CAT. Lá tem várias pessoas que teve Covid mesmo, né? Eu tive, né, na época, 2020, naquela curva que ela fez, né? E se falar, tem que fazer o CAT, nunca foi feito, né? E alguns acidentes de obra, eles não abrem, né, CAT. A minha esposa, vou contar aqui uma história aqui, ela teve que fazer uma cirurgia de desligamento dos tendões. Caiu o celular. Desculpa aí, tá? No braço, né? Não tem problema não, fica à vontade, Sérgio. CAT, abriu o CAT para ela, né? Que a empresa, nem o médico quis dar, nem a empresa. O que aconteceu? Ela foi mandada embora, tá? Ela foi mandada embora. Quer dizer, é uma doença que ela adquiriu no trabalho, né? Não sei se é como acidente, né? Ou doença adquirida no trabalho. Ei, advogado, pode dar uma força aí? Essa é a minha contribuição, tá? É legal. Nossa. O Kleber, vamos dar um tempinho, certo? Depois o Kleber responde a tua pergunta aí, a gente conversa um pouco sobre isso. É um tema que é muito caro para nós. Esse negócio de emitir CAT é um problema, a gente sabe, né? Não entregar PPP é outro problema. Não, a gente tem um monte de problema aí, mas depois o Kleber responde a tua pergunta aí, mas vamos só continuar aqui para a gente não perder a reflexão, que depois a gente continua, aí todo mundo vai ter o tempo de fala, sossegado, né? Não vamos desesperar, mas segura aí, César, deixa o pessoal falar, fazer a primeira reflexão, depois a gente entra nesses temas aí também mais práticos e paradigmáticos, vamos dizer assim. Deixa eu ver, agora, não sei, pode falar, Zenildo, depois aí lá no início fala depois, tá? Estamos falando do Evangelho ainda. Então, na luz do Evangelho, né? Jesus estava lá reunido, e aí o povo estava com fome, pensaram em, né? E aí Jesus pede para trazer o que tem, e aí ele faz a multiplicação e partilha entre todo mundo, né? Então, quando se fala de dó, de compaixão, acho que só tem compaixão quem passa, né? Eu acho que Jesus, naquela época, mais do que ninguém, sentiu frio, sentiu fome, né? O jeito que ele nasceu já não foi das melhores formas, né? A sua vivência também não foi também gloriosa de rei, né? Então sofreu, sentiu fome, sentiu frio, né? Sentiu dor como qualquer um. Então, ter compaixão, eu acredito que a pessoa só tem compaixão com o outro quando passa e vivencia, né? Um exemplo simples assim que a gente passa na minha cabeça, já aconteceu comigo, né? Algo que acontece com os outros nunca acontece com você. Você pensa assim, fulano roubaram, assaltaram, fulano roubou, assaltou, fulano, beleza. Pô, isso aí é coisa que acontece com os outros, não acontece comigo, porque Deus me protege, nunca aconteceu comigo, você não sabe como é que é, né? Outra coisa, depressão, né? Já fui insensível com relação a isso. Depressão é coisa que os outros sentem porque quer gastar dinheiro com psicólogo, etc e tal. Mas quando você vivencia, você vive, você passa a ser mais sensível com os outros. A fome também tem a ver com isso. Se você nunca sentiu fome, como que você vai saber o que é sentir fome? Claro que existe experiência, você vê que a pessoa está precisando de se alimentar, tudo bem. Mas, assim, acho que o ser humano vem deixando de ser sensível. Se você for para uma região rural, né? Está passando por lá, seu carro quebra, as pessoas do interior vão te ajudar, vão te oferecer moradia, alimento, vão te acolher. Na cidade já não acontece isso. As pessoas, se acontecer, vira a cara, finge que não está vendo. E aí é para fome, é para injustiça, é para tudo. Então, assim, tem que sentir
As pessoas precisam sentir. Se não sentir, acho que fica cada vez mais difícil. E o ser humano vem desacreditando no próprio ser humano, né? Então, às vezes você vê uma pessoa que está precisando, né? De fato precisa, você ajuda, quando você conhece. Quando você não conhece, fica até mais difícil de você ajudar. Então, ser sensível, se compadecer do outro, eu acho que passa muito por isso, pela vivência de você ter experiência, né? De ter vivido, de ter sentido, de ter alguém próximo de você que passou por aquilo, você, de uma certa forma, você viveu essa experiência com ela, né? De você tentar ajudar, né? Então, acho que, sei lá, tem tudo a ver, mais ou menos, uma coisa com a outra, né? Viver, passar pela experiência, né? Eu acho que é por aí. Porque, vamos pensar, alguém na rua te aborda, te pede de comer. Aí você vai lá e dá o dinheiro. Ele usa aquele dinheiro para outros fins. Já aconteceu comigo, na Central do Brasil, eu pegar no trem, desci na Central do Brasil e fui fazer um lanche. Tava com muita fome, entendeu? Parei para comer uma coxinha e um refresco. O cara chegou do meu lado e falou: tio, me dá um dinheiro que eu tô com fome, quero comer um salgado. Aí eu peguei, não, tá com fome? Então vamos lá, chega aí. Moço, dá um salgado para esse rapaz aqui e o refresco para ele. O cara pegou o salgado, mordeu, jogou na lixeira, e olhou para minha cara, me tirou como otário. Então, assim, tem experiências e experiências que fazem com que você, às vezes, deixe de ajudar em alguns momentos, né? Às vezes a pessoa até precisa mesmo, tá com fome, você, por algumas vivências, você acaba descrendo e não ajudando. Então, assim, ajudar o próximo é aquele que está próximo de você, né? Não sei se... Eu penso dessa forma, eu vejo dessa forma. Exceções, às vezes, que eu paro, eu analiso, penso e ajo. Fora disso, eu acho que a fome no Brasil, as pessoas que não sentem fome, não passaram essa experiência, não vivenciaram em nenhum momento, na sua infância, na sua adolescência, acaba se endurecendo com o outro. Legal, Josenildo. Então, a tua fala foi muito importante. Essa questão da empatia, né, de se colocar no lugar do outro, né, a gente se colocar no lugar do acidentado, a gente se colocar no lugar do faminto, do preso, né, é muito legal. E lembrando, né, não vou esquecer jamais, Josenildo, aquela pessoa, aquele senhor lá na rodoviária que te abordou lá, e que eu e o Laurenício ficamos meio de lado, achando que era mais uma cantada de grana, não sei o quê, e você ajudou o cara, comprou a passagem, uma passagem cara, por sinal, né? Aquilo você se colocou no lugar do outro, então você não está falando só aqui, né? Você fez lá, e nós somos testemunhas vivas disso, né, Laurenício? Então, legal. Exatamente. O senhor do papel bom. De palha foi para Uberlândia. Então... Laurenício, só uma coisa. Antes de você falar, eu queria só aqui dar o bem-vinda, né, para Cida Costa. A Cida Costa entrou aqui na roda de conversa, ela está nos ouvindo, ela não apareceu aqui, mas é da nossa pastoral aqui da Diocese de Santo André, aqui, mora em São Bernardo, como eu também. Depois ela vai falar um pouquinho, mas só para a gente continuar aqui na roda de conversa, não sei se a Cida já quer se apresentar, dar um alô, né? Pode falar, Cida. Boa noite a todos e todas. Desculpa aí do atraso, eu tenho hoje, eu faço academia dia de hoje, e cheguei pensando que era 8 horas, e depois que eu liguei aqui, deu 7h30. Mas boa noite a todos, que bom estar vendo o Laurenício, há quanto tempo a gente não se vê. Um abraço, Cida. Meu abraço aos meninos e às meninas. Tá bom? Vamos continuar ouvindo vocês.
Legal, Cida. Obrigado, seja bem-vinda. Bom, nós estamos refletindo aquele evangelho de Mateus, da campanha da fraternidade. Agora ela está na vez do Laurenício falar. Pode falar, Laurenício, é você. Ok, obrigado. Não, é porque, na verdade, é o seguinte, né? Quando a gente pensa um pouco de compaixão, solidariedade, e me veio na memória aqui imagens de 30, 20 anos atrás, e que eu acho que as coisas não mudaram muito, ou se mudaram, a geração nova que trabalha com os terceirizados e os jovens de call center. Aqui em Montes Claros tem muito call center. Né? Como naquela região aí da Moca, né, onde fica a sede da Pastoral Operária, que hoje mesmo eu passei na porta de um call center, tinha muitos jovens, e pelo que eu tenho acompanhado e tenho visto, tá tendo muito caso de surdez, né, e de problema de voz, né, o Josenildo é professor, ele sabe, né, do calo nas cordas vocais. E aí eu relembrando aqui alguns casos, assim, logo no início da modernização tecnológica, 95, 96, em que muitas tecelagens e indústrias de componentes eletrônicos, eles começaram a desenvolver técnicas, né, de acelerar o processo de produção. E o pessoal, eles não tinham essas informações sobre a pausa, eles não tinham informações sobre essa coisa das horas extras, né? Então, muitos trabalhadores aqui se entregaram e se entregam, né, ao trabalho. E eu tenho visto muito isso com as terceirizadas dos bancos, né? Muitos jovens, aqueles que ficam dentro, né, que faz a limpeza e a contagem do dinheiro e essas reflexões. Eu até conversei com a Leila, de Recife, que ela trabalha numa terceirizada lá em Recife. E eu conheci aqui umas 5 pessoas que trabalhavam nisso. Aí eu fico imaginando que, sobre essa reflexão do Evangelho, a gente tem, nós trabalhadores, a gente tem esse dever moral, quando o colega estava falando aí da sensibilidade, né, de causa, não só da causa operária, mas saber também que todos nós estamos vivos, né, nós somos corpos, esses corpos têm nervo, têm sangue, e nós somos propensos a sofrer um acidente de trabalho. Mas, assim, um acidente de trabalho, não só um acidente do trabalho tal qual ele é desenhado, quer dizer, uma amputação de um membro, uma surdez, não. De repente, uma doença neurológica, uma doença causada por estresse ou pressão no local de trabalho. Então, quer dizer, e aí, eu acho que a fome, quando a gente está falando da fome, a gente tem muita fome, né, nesse sentido, fome de justiça, né, ou fome de conhecimento, igual eu estou falando com vocês desses detalhes, né, a hora de parar, os momentos, ou mesmo uma informação que, de repente, o sindicato tenha, ou a pastoral tenha, e que esses trabalhadores não têm. Quando eu penso em fome, quando eu penso nesse contexto, eu penso nesse contexto dessa fome de conhecimento, dessa fome de justiça, principalmente dessa fome de informação. Porque quando a informação chega, e principalmente uma legislação, quando o INSS nega, né, ou quando um médico ele dá um diagnóstico que não é um diagnóstico de doença ocupacional, e sim de uma doença comum, descaracteriza, e essa pessoa não sabe a quem recorrer, então, quer dizer, ela está numa situação de penúria, né, de fome. Então, eu penso muito nesse sentido, né, que a gente poderia estar suavizando essa fome, ou suavizando essa relação nesse sentido. Obrigado. Legal, Leonice, é importante essa tua fala também, e que nem a dúvida do César Augusto, né, que a gente vai colocar o Kleber aí para falar um pouquinho, mas a gente tem aqui um trabalho, viu, Kleber, até para você saber, a gente tem essa preocupação do atendimento ao trabalhador, né? A gente fala muito sobre segurança, saúde e tal, mas o pessoal muitas vezes tem muita dúvida sobre legislação previdenciária, legislação trabalhista e tal, e a gente até tem um projeto aqui para fazer um trabalho junto com a Mackenzie, né, de atendimento ao trabalhador, né, atendimento jurídico, né, de uma orientação jurídica, vamos dizer assim, né, depois feito com a faculdade Mackenzie, orientação dos professores, tal, depois de um atendimento aí
Lógico que eles não vão poder ser um advogado deles, porque isso aí você sabe que não pode ser, né? Mas eles vão sair de lá com com a informação, né? O que precisa fazer, o que pode fazer, se tem direito, se não tem. Porque, principalmente depois dessa mudança da legislação trabalhista, quando os trabalhadores agora se perderem o processo, tem que pagar as custas do processo, que a grande sacada disso daí foi justamente fazer com que o trabalhador não processe, né? Porque ele fica com medo de perder antes, como ele não tinha que pagar, né? E nessa mudança aí, despencaram todos os pedidos. E também tem um trabalho, eu estava falando antes da gente começar aqui, da gravação, que a Fundacentro está fazendo no atendimento, inclusive da emissão de CAT, né? Atendimento do trabalhador, emitindo CAT. Então, a gente tem uma preocupação. O difícil é a gente conseguir chegar no trabalhador, né? A gente está sempre com dificuldade de atingir a massa, porque o trabalhador está, como a gente falou muito na primeira roda de conversa, está sempre preocupado com o trabalho, né? Ele precisa trabalhar, ele precisa sobreviver, ele não tem tempo de ler jornal, ler internet, discutir política, né? Ele está sempre lá trabalhando, né? A Kate aí nos diga, né, que uma luta danada para conseguir o pão de cada dia, tal, né? Então, mas é isso. Eu ia passar para o Kleber. Você quer falar alguma coisa antes disso? Você levantou a mão aqui porque o Kleber respondeu o César, mas aí você fica à vontade se quiser falar. Então, você falou que o trabalhador não tem tempo para ler, para acessar as informações, mas sabe que isso é estratégia, né? Consumir as energias todas do trabalhador para que ele não tenha tempo, né? Nem momento para reflexão, nem de se organizar, de fazer nada, né? Porque se você trabalha, né, X horas, né, nesse deslocamento da sua casa para o trabalho, você leva também mais X horas para ir, mais X horas para voltar, chega em casa já sem força, esgotado de trabalhar, você vai pensar em alguma coisa? Não, você vai pensar justamente em descansar para no dia seguinte ter que trabalhar, né? Rezando que chegue o final de semana, o domingo, que muitos trabalham até sábado, né? Dependendo da situação, sábado até meio-dia, 1 hora, ou às vezes trabalha sábado, domingo e descansa somente na segunda. Então, assim, é estratégia do próprio capital que a classe trabalhadora não tenha tempo, né? Para descansar, para refletir, para ter um momento de lazer, né? Que ganhe mal e que ele pense somente em trabalhar, 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 porque tem que alimentar, tem que pagar as contas, o pobre tem que andar sempre na linha certinho, né? Com as continhas todos em dias, né? E é o chicote, né? Nas costas do trabalhador. Quem sustenta a nação é a classe trabalhadora, é o pobre, né? Tem 51 que são os milionários, os ricos, né? Em compensação, quantos não estão desempregados, né? A intenção da reforma trabalhista, né, foi que tivesse mais empregos e trabalho, né? Só que a gente sabe que não é nada disso, né? É a escravização total da classe. É isso mesmo. O Kleber, você queria falar, o César te questionou aqui, fica à vontade aí para fazer a tua fala. Eu falo. Ô, filha, papai vai falar um pouquinho agora, tá? Tá, já, papai já vai. Bom? Vamos lá. Eu preparei aqui de improviso um roteirinho sobre esse tema que, como eu disse, que me é muito caro. Se eu tiver, acho que talvez uns 3, 4 minutinhos, eu tento apertar bastante, mas sem perder o conteúdo. Vai lá, vai lá. Tá. Então, eu acho que o empregador, quando ele contrata um trabalhador, ele de fato se resguarda de que está contratando um trabalhador em bom estado de saúde. Ele quer um trabalhador pronto para trabalhar, né? E eu sempre digo não, a lei determina que é dever do trabalhador zelar pela saúde e segurança do trabalhador, né? E ele só está autorizado
a devolver esse trabalhador para o mercado de trabalho, ou seja, demitir esse trabalhador se esse trabalhador estiver apto ao trabalho. Então, o trabalhador ele tem que, no dia seguinte ao da demissão, conseguir passar por um novo exame admissional e ser admitido num novo emprego. E o que a gente vê são trabalhadores que são sugados ao máximo e quando não tem mais saúde física ou mental, na primeira oportunidade esse trabalhador é chutado. Bem, a legislação ela estabelece alguns mecanismos, né, para o controle, né, para a efetivação desses direitos básicos, então, da saúde e segurança do trabalhador. Primeiro que, dependendo do posto da empresa, ela é obrigada a contar com documentos que digam o que dentro de cada função é necessário para proteger esses direitos. São, por exemplo, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, entre outros, né? Esses documentos, eles são produzidos ou por médico ou por engenheiro do trabalho, e eles vão a fundo em cada atividade que é desenvolvida, né, para dizer se naquela estrutura é necessário ter um médico do trabalho, se é necessário ter só algum técnico de segurança do trabalho, se é necessário ter uma estrutura de CIPA ou não, se quais são os equipamentos de proteção individual ou coletiva necessários a cada tipo de atividade, né? Isso tudo é importante porque, em caso de adoecimento ou de um acidente do trabalhador, a gente vai por primeiro nesses documentos e ver em que a empresa falhou. Em que a empresa falhou. É lógico, né, que nem todo acidente de trabalho é um acidente causado pela empresa. Por exemplo, o acidente de percurso é equiparado ao acidente de trabalho, mas obviamente a empresa não tem culpa nenhuma com isso. Mas tem consequências jurídicas mesmo sem culpa, né? A gente está aqui focado nessa questão da responsabilidade do empregador. Então, esses documentos eles vão estabelecer esses documentos e também as normas do Ministério do Trabalho, né? Muitas normas regulamentadoras vão estabelecer as pausas para cada categoria. Eu vi aqui alguém falando do operador de telemarketing, né? Ele tem pausas específicas determinadas tanto pela legislação quanto por normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, é importante esse conhecimento, que obviamente aqui, nessa breve fala, não dá para tecer a minúcia sobre eles, e nem também eu me preparei para isso, né? E, além disso, tem algo que não tem como ser documentado, mas que é uma obrigação evidente do trabalhador, que é tratar com dignidade e com respeito os seus empregados. E aqui eu me refiro, de modo muito especial, às cobranças que são feitas. Eu tenho visto muitos trabalhadores sendo adoentados, mas com muitos problemas psicossomáticos por conta do tratamento que é recebido. Hoje em dia, as humilhações elas estão muito mais refinadas. Eu já não encontro mais tanta gente dizendo assim, olha, eu fui xingado de todos os palavrões, mas é através de comparação com outros colegas, é através de rankings de resultados, é através de rankings de resultados, é através de metas que são sempre maiores. A cada mês as metas são maiores, né? E isso vem gerando em trabalhadores depressão, pânico, ansiedade, transtorno de adaptação, síndrome de burnout, dentre várias outras. E é importante, e o que mais a gente vê, principalmente em casos de doenças psiquiátricas, o trabalhador com medo de ser demitido, diz o seguinte, olha, eu fui suportando, quantas vezes você procurou um médico? Nunca. Quantas vezes você procurou o INSS? Nunca. Porque eu fui suportando. Quando eu não rendia mais, aí eu tomei um chute. E aí, a pessoa não tem um histórico.
é importante o trabalhador se atentar de que o empregador não vai ter pena dele. E quem tem que cuidar dele é ele mesmo. Então, ele tem que procurar. Nos primeiros sintomas, peraí, eu estou tendo essas reações, eu não sou assim. Eu não sou assim. Que estranho, que estranho. Estou tendo essa reação aqui, acolá. Eu estou mais triste, eu estou mais ansioso. Deixa eu procurar um atendimento. E chega lá e mete um atestado. E se o empregador tiver que demitir, ele vai demitir. Ele vai demitir. Então, e sempre, eu sempre digo para os meus clientes, não quero que invente nada, mas eu quero que você saiba se defender. Eu quero que você saiba se defender. Sempre que for numa consulta médica, psicológica, psiquiátrica, explicar qual é o contexto do trabalho. E dizer, doutor, doutora, você acha que isso tem relação com o que eu estou vivendo no meu trabalho? Se o médico, que é o técnico, disser que sim, isso tem que estar no laudo. Isso tem que estar no laudo, para depois dar subsídio para a CAT, para depois dar subsídio para o INSS dar benefício. A gente reclama muito do INSS, reclama muito do INSS. Mas vamos nos colocar também no lugar do perito do INSS. Às vezes ele está ali diante de um trabalhador e chega completamente pobre de informações. Um laudo que diz, olha, está bem, mas o médico que é o assistente não disse se essa doença tem a ver com o trabalho, não disse nada. Como é que um perito que está vendo aquele paciente ali por 15 minutos vai poder ter uma conclusão tão importante a esse nível? Então, eu acho que é muito importante, seja a doença física, uma LER, um braço, uma perna quebrada, seja a doença mental, é importante que o trabalhador esteja muito, muito atualizado com a sua questão médica, com a sua questão de laudos e exames, e guarde isso como um arquivo mesmo, porque isso uma hora vai ser necessário. Uma hora vai ser necessário. Né? E aí, chegando na questão da CAT, se percebeu que está com doença, e está com doença que foi causada pelo trabalho, independente da natureza da doença, se é física ou se é mental, exigir do empregador a abertura da CAT. Mas, poxa, se eu fizer isso, o empregador vai me mandar logo embora. Eu não quero correr esse risco. O médico, o assistente, pode abrir a CAT. O sindicato pode abrir a CAT. O próprio trabalhador pode abrir a CAT. Né? Então, é a obrigação do empregador? Sim. Mas, no descumprimento dessa obrigação por parte do empregador, isso quem está dizendo não sou eu, é a lei. Aqui, artigo 22, parágrafo 2º da Lei de Benefícios da Previdência Social. Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que assistiu ou qualquer autoridade pública. Então, eu acho que é isso. Saber, porque a comunicação é simplesmente você dizendo para o INSS, olha, eu vou querer um benefício, esse benefício é por conta de uma doença ou de um acidente causado pela empresa. O INSS está recebendo esse comunicado. Né? E, só para concluir, quais são as consequências da CAT? Quando uma doença ela é incapacitante para o trabalho por um período superior a 15 dias, e essa doença tem relação com o trabalho, o trabalhador recebe um benefício que se chama auxílio-doença acidentário, que tem o código B91. Né? Quando o trabalhador ele tem alta desse benefício, ele tem 1 ano de estabilidade. 1 ano que ele não pode ser mandado embora sem justa causa. Lógico que por justa causa pode. Justa causa corta qualquer estabilidade. Né? E se ele tiver esse benefício, ainda não, foi mandado embora e procurou o INSS e teve esse benefício no curso da vida prévia, ele consegue ser reintegrado ao emprego. Consegue se reintegrar, mas vai demorar 1 ano para ser reintegrado, não tem problema. Quando depois a empresa vai ser condenada a pagar todos os salários do período de afastamento. Então isso é muito sério, isso é muito importante que o trabalhador tenha essas informações. Isso pode gerar danos morais, danos estéticos, dependendo da extensão do dano no corpo da pessoa. Imagina
um acidente numa máquina que deixa uma sequela, gera uma indenização por danos estéticos. E dependendo das consequências do acidente, se a pessoa perder a capacidade para o trabalho, no todo ou em parte, para sempre ou por um tempo, tem uma pensão que o trabalhador pode buscar. Então, eu acho que, enfim, foi esse o breve resumo que eu preparei aí para tentar responder. Legal, Kleber, muito legal a tua explicação. Importante, né? A gente que atua na área, né? A gente sabe como você foi sucinto e perfeito nas tuas colocações aí. E legal que ficou gravado aqui, né? Então, o pessoal, depois que for assistir esta roda de conversa, vai receber aí uma aula de graça aí do Kleber aí, né? Com muita consistência. E o trabalhador está mesmo com um problema agora, mesmo que a empresa não quer dar o PPP, né? O PPP é o perfil profissiográfico profissional, dizendo justamente isso, né? Em quais as atividades que ele trabalhou, se trabalhou em ambiente salubre, para tentar pegar uma aposentadoria especial e tal, e a empresa não quer dar, né? A empresa não quer dar. Então, a gente foi no sindicato, aí o sindicato fala que a empresa tem que dar, mas a empresa não dá, e aí, como é que faz? Estamos para ir no Ministério do Trabalho, não tem outro jeito, vamos ter que abrir uma denúncia no Ministério do Trabalho, porque a empresa não quer dar aquilo que a lei exige, né? E essa questão da CAT é a mesma coisa, as empresas não querem. Então, esse assunto vai longe, né? Depois a gente vai tentar falar um pouco mais sobre isso, né? Mas a gente já está 1 hora na live aqui, já deu 8h30, e a gente nem falou da fome praticamente ainda, né? Então, a gente queria voltar aqui o tema, porque a gente tem mais 30 minutos, a gente vai procurar ser pontual, né? A nossa live vai sempre das 7h30 até as 9 horas, né? E outra coisa, enquanto o Kleber estava falando, a gente já tem programado, viu, Kleber, mais uma falando só sobre assédio moral. A gente vai falar sobre isso em uma roda de conversas só sobre esse tema. A gente tem um tema também que a gente vai falar sobre o trabalho escravo. Eu não sei se vocês assistiram ontem aquele filme Pureza, que passou na Globo, né? Mostrando a realidade aí do... Putz, maravilhoso o filme, eu nem conhecia, um filme nacional baseado em história verídica, né? De trabalho escravo. A gente vai ter também uma roda de conversa para falar de trabalho escravo, que aconteceu lá no Sul, né? Que não aconteceu só no Sul, né? Lá no Sul aconteceu, mas a gente sabe que acontece em um monte de lugar. Então, esses temas a gente ainda vai trabalhar. É que são tantos temas, a gente tem 7 temas para falar, né? Então, é difícil da gente, numa roda de conversa, falar sobre tudo. Então, a gente meio que dividiu os temas para a gente estar falando um pouco mais. E eu queria aqui já adentrar um pouquinho, né? Em alguns pontos aqui que a gente colocou aqui na cartilha, né? A gente mandou para todo mundo, não sei se todo mundo tem acesso, né? Então, vou falar aqui um pouquinho sobre essa questão da fome, né? Que é uma realidade do Brasil. E apesar que a cada ano o país bate recorde de produção, milho, soja, trigo, tal, carne, e o povo, né? 33 milhões com fome aí. No Brasil, a fome não é simplesmente um problema ocasional, é um fenômeno social e coletivo, estrutural e reproduzido no ordinário da sociedade, que normatiza e naturaliza a desigualdade. A gente já falou sobre isso, inclusive, aqui na nossa reflexão do Evangelho. A pandemia radicalizou a fome no Brasil, realmente a pandemia ela complicou muito, né? E aqui, sempre eu gosto de lembrar do MST, né? O MST foi gigante na pandemia, ao dar aí alimentos, né? Ver o que eles estão fazendo, tentando fazer com o MST hoje na CPI, né? Dói, né? Porque o MST é um movimento realmente maravilhoso. Mas mais um dado para a gente aí. O Brasil atingiu este ano a marca de 125 milhões de pessoas. Mais da metade da população brasileira, né, que é 212,
que não têm o que comer nas 3 refeições diárias necessárias, né? Que nem o Lula sempre fala, né? Almoço, jantar, café da manhã, almoço e jantar, não tem, né? Metade da população, né? E 33,1 milhões passando fome todos os dias. É o maior número de brasileiros com fome desde os anos 90, 1990, com os órgãos como o IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, começaram a pesquisar a insegurança alimentar. Todo esse material está na cartilha, viu, gente? Não sei se o pessoal recebeu o link da cartilha, né? Mas esse material que eu estou lendo, não vou conseguir ler tudo, eu vou ter que parar daqui a pouco para a gente começar a fazer mais uma roda de conversa sobre esses dados que eu estou lendo aqui. E tem mais informação que eu não vou ler, não vai dar tempo de ler, mas aí o pessoal depois pode ler com mais calma, acessar lá a cartilha, tá? É uma multidão que passa fome, o que significa, na prática, segundo os critérios internacionais de segurança alimentar e nutricional, não saber quando fará a próxima refeição, independente da quantidade, né? Que é o IEA moderada, ou da qualidade nutricional, que é IA leve. Então, depois, no material explica esse índice de alimentação, como é que funciona. 58,1% dos domicílios brasileiros conviviam com alguma forma de insegurança alimentar. Dentre os quais, 15,5%, isto é, mais de 33 milhões de brasileiros, experimentavam uma insegurança alimentar grave, ou seja, esse instinto natural de sobrevivência não era uma sensação passageira, mas uma ameaça permanente à existência. Esse negócio de tentar ganhar para comer é realidade para um monte de gente. Aquilo que o Janeiro falou, né? As pessoas às vezes não conseguem ter empatia porque elas não passaram fome, né? Mas a hora que a gente olha para esses números aqui, né, e enxerga esses números, né, não só lê, mas tenta identificar dentro do nosso povo quanta gente que passa fome, né? E aí tem mais informações, mas eu em vez de dar mais informações sobre a fome, a gente pode falar sobre isso lá mais tarde. O pessoal pode ler, né? Tem as causas o que é a insegurança alimentar, né? As causas, né? Mas eu queria, como o nosso tema aqui é da segurança, né? Eu queria ler um trechinho, porque tem tudo a ver, né? Porque os acidentes e as doenças do trabalho, né? E as sequelas, que nem o Kleber falou aí, que as empresas muitas vezes não reconhecem, e o próprio César Augusto falou com a esposa que tem o problema lá de ergonomia, né? E acaba a empresa não reconhecendo. O Kleber detalhou os direitos do trabalhador, mas esses são os direitos na lei, né? Mas quando você vai ver para a prática mesmo, você vê que muitas empresas não seguem a lei, né? Infelizmente, né? E aí a gente tem que apelar, né? Ou para o Ministério Público do Trabalho, ou para o sindicato. O sindicato também foi enfraquecido, né? Nessa última mudança que teve aí na legislação trabalhista. Então, mas falar assim, né? As pessoas que sofrem, eu tenho muitos materiais aqui mostrando, né, as pessoas debilitadas, sequeladas, sem mão, sem braço, famílias que perderam o marido ou a mulher. O César Augusto falou da Covid aí. Quantas pessoas que morreram e contraíram a Covid para ir trabalhar? Se você analisar direito, deveria ser considerado uma doença do trabalho. A gente lutou para que a Covid adquirida no trabalho fosse considerada uma doença do trabalho. Mas você acha que alguma empresa emitiu CAT sobre isso, né? Foram raras. As notificações que a gente teve foi mais no Ministério da Saúde, no Sinan, né? Mas CAT mesmo, quase nada de doença de Covid no trabalho, né? Mesmo até médico, né? O enfermeiro, que lógico que quando contraíram a Covid no trabalho, pô, eles foram lá lidar com os doentes, né? Então a gente teve aí a pandemia foi uma luta danada, né? Não gosto nem de lembrar. Então
essa questão das doenças e acidentes, ela acaba influenciando o trabalho precário, o trabalho que ele está falando, trabalho escravo, o trabalho, tudo isso daí, né? As sequelas, tudo isso daí acaba influenciando, porque a pessoa não consegue trabalhar, não consegue não trabalhar, não acaba passando fome, né? Então, faltam 20 minutos, eu vou abrir aí para quem quiser complementar, para a gente e já ir fechando, né? Porque estamos aqui em 7 pessoas, eu gostaria que todo mundo tivesse pelo menos um tempinho para emitir uma opinião sobre esse assunto, né? A influência dos acidentes e as doenças e o trabalho precário, tudo isso aí na fome, né? Porque a CNBB deu um monte de causas, né, da fome, mas os acidentes e doenças do trabalho mesmo não falaram muito, né? Não falaram nada. Falaram, sim, da precarização da CLT. Isso está lá na cartilha que isso daí aumentou o desemprego e, obviamente, aumentou a fome, tá? Mas as doenças e acidentes, que é o tema nosso dessa cartilha aqui, pouco se fala. E é por isso que é importante a gente estar aqui gravando, falando com o povo, né, da importância desse tema, inclusive para a fome, né? Então, eu abro aí a palavra para quem quiser falar. Gilmar, pode falar. só uma observação. Eu gostaria de fazer só o fechamento, que aí eu faço uma amarração do que as pessoas falarem com o material que tem na cartilha, pode ser? Pode, tranquilo. Então, beleza. Quem queria falar alguma coisa aí? Cida, hoje você chegou aí, viu muito, mas você não falou nada, né? O que você acha? Eu queria começar com você aí, falando um pouco. Você faz sempre excelentes reflexões. Aliás, né, toda quarta-feira, amanhã tem, toda quarta-feira nós aqui da PO de Santo André, a gente faz uma live, né? Começa das 8 às 9. Então, a primeira live, né, da primeira quarta-feira do mês, a gente fala sobre segurança e saúde do trabalho. A segunda live do mês, da segunda quarta-feira, é a Cida que é responsável, que é a questão da espiritualidade. A gente sempre faz a segunda quarta-feira de espiritualidade. A terceira quarta-feira do mês, aliás, amanhã, terceira quarta-feira do mês, a Toninha, né, que está mais envolvida com isso, fala sobre trabalho economia solidária, que inclusive a Kate comentou lá no início, na fala dela do Evangelho. E na quarta-feira do mês, né, a gente fala sobre o trabalho da mulher. Né? A Lourdes e a Roxa falam sobre o trabalho da mulher, principalmente o trabalho de casa, né, que não é reconhecido. Né? A mulher trabalha, tem longa jornada dupla, tripla, e nunca tem o reconhecimento nem legal, né? Nem legal, e muitas vezes nem do pessoal de casa também, né? Mas é um assunto que está bem para outra quarta-feira. Só lembrando vocês que quiserem, quem quiser assistir, nós sempre transmitimos aqui na página do Facebook nosso da Pastoral Operária aqui da Diocese de Santo André. Então, feita essa propaganda aqui, Cida, fica à vontade aí para falar um pouquinho, por favor. Abre o microfone. Cida, abre o microfone. Cida, abre o microfone. Verdade, esse microfone. Em poucas palavras, a roda de conversa está ótima, né? Que é a questão, né, do nosso grande desafio, nós, como pastoral operária, como filhos de Deus e cristãos que somos, esse desafio da fome, que ronda o nosso povo, né? Mas cada um de nós temos que pedir a Cristo, né, que nos dê esse sinal que ele foi, né, que nos dê força para que a gente seja sinal desse amor e do seu reino e da justiça aqui nessa terra. Porque foi falado aí a questão do trabalhador, que não tem o tempo de ler, porque o próprio sistema, né, ele joga, né, no mercado a questão que o trabalhador se sente culpado. E a mesma coisa é a questão da fome.
Nós temos, né? Você tem colocado aí na cartilha todos os dados, porcentagem da fome, do que colhe, e nós temos pessoas que morrem de fome porque é o que foi lido no Evangelho, né, que vocês leram de Mateus, falta justiça, o povo não tem justiça. Falta justiça porque não há justiça, então não há igualdade. E essa desigualdade, ela criada, né, por esse sistema que o próprio Papa fala no seu livro, Alegria do Evangelho, esse sistema é impossível, esse sistema não serve para nós, porque é um sistema que exclui, não inclui, ele exclui. Então, é um sistema onde a classe trabalhadora, muitas das vezes, se sente culpada por estar desempregada, ou sei lá, porque adoeceu. Ela nunca, o sistema faz com que ela fique sempre imbuída, né, para não questionar esse sistema. Quer dizer, então, é um grande desafio para cada um de nós, como pastorais sociais e como pastoral operária. É um pouco isso. Legal, Cida, você incluiu uma coisa importante, né? As causas, né? O pessoal às vezes dá o lanche, né? Que faz mas esquece de por que a pessoa está passando fome, né? Por que ela está passando fome? As causas, né? As causas. E se a gente for nas causas das causas, a gente vai chegar no capitalismo, né? Mas aí é um assunto para outra roda de conversa. A gente vai falar sobre isso também. O César Augusto aqui ele levantou a mão. Pode falar, César, fica à vontade. Tá bom. Olha, vou contar uma história aqui. Eu entrei em 2002, eu entrei numa agricultura em Campinas, né? De manhãzinha, lá, tinha um café, um pingado e pãozinho na manteiga, né? Vocês estão me ouvindo bem, então? E muitas vezes o funcionário, alguns funcionários, não dá para comer um outro pãozinho, não. Isso foi tão bom, mas ficou um vazio aqui, né? Então, era um pãozinho só da manteiga, era pouco, viu? Aí eu procurei o sindicato, viu, né? O que podia ser feito para melhorar o café da manhã da turma, né? Sabendo que tem um café também para tarde. Assim, depois das 3h, 3h30. O cidadão almoçava meio-dia, né? Muitas vezes. E para casa, sabe, de água, né? Então, às vezes, falavam. Foi disso aí que eu passei a ser o diretor do sindicato dentro da obra, né? Aí a gente conseguiu 2 lanches, né? Na parte da manhã, um sendo com frios e outro com manteiga, né? E à tarde, um café com um pãozinho na manteiga. E que o trabalhador estava bem alimentado, ele produzia mais. E foi falado aí, né? A pessoa alimentada produz mais, né? Porque eu trabalhei na roça e passei necessidade, viu? A gente conseguia. Nem levantar enxada, estava tão fraco. Eu só aquele cafezinho, às vezes, sem nada, interiorzão do Ceará. O que eu queria falar, pessoas que chegou aos 60 anos, viu? Ele não está conseguindo arranjar trabalho. Se tem alguém na civil, a gente 60 anos, trabalhando de pedreiro, de pedreiro, ele está detonado, viu? Ele reclama da coluna, de tudo. Porque, ó, uma pessoa que está trabalhando com é uma das funções mais pesadas que existe, né? Todo mundo sabe que é pesado, viu? Eu, graças a Deus, eu tive a sorte de me aposentar antes mesmo dos 60, né? Eu fui mandado como xerifado, né? Até mais velho. Então, o INSS está criando assim, uma multidão de senhores de 60 anos, miseravelmente, passando fome. Viu? Essa é a minha... Desculpa a expressão, tá? Não, é isso mesmo, César. E é um tipo de economia burra, né? Porque o trabalhador alimentado ele produz mais, né? Então, enfim, não é difícil de convencer, né, o pessoal, porque até o capitalista, até pensando no lucro, né? Porque muitos trabalhadores, na Mercedes mesmo, né? Quando eu trabalhava lá, a gente percebia que tinha gente que só comia lá na Mercedes, né? Então, por isso que as refeições lá tinham uma quantidade de calorias bem grande,
para, inclusive, ter a necessidade diária, porque muitas pessoas não comiam em casa, né? E acabavam comendo na empresa. Então, é uma questão até, muitas vezes, de estratégia de produtividade de alimentar, né? Mas a fome é terrível, né? Não sei agora quem gostaria de falar, ninguém levantou a mãozinha, mas fica à vontade aí para falar. O Laurenício caiu aqui. Ele... José Nilton, pode falar, José Nilton. Eu vi o comentário da companheira Catiúce, né? Não é isso? Estou aguardando. Pode chamar de Kate, pode chamar de Kate. Kate. Estou aguardando o comentário da Kate aí. Que ela ficou de anotar e depois dar um arremate final aí no que a gente falou, e ela só está anotando por enquanto, mas aí no final ela fala, fazendo um resumo do que o pessoal falou, mais ou menos. Então fica à vontade. Pode falar, Zanilton, se você quiser. Não, era isso mesmo, estou aguardando ela. Estou ansioso. Não, mas ela vai ficar para o final. Ela vai ficar para o final. Mas Tá bom. Então, de forma bem breve, eu acho que eu já falei demais. Gilmar. Oi, pode falar, Cida. A Catiúcia está anotando, né? Mas enquanto ela anota, eu falo, quer dizer, enquanto não, que ela já está anotando. Eu só quero, assim, falar um pouco, foi falado aí a questão, só sabe quem é fome, só sabe o que é a fome quem passou da fome. Quem passou fome, né? Mas eu diria, tudo bem, muito, muito certo essa palavra. É como o Frei Beto sempre fala nas suas palestras, a gente é aquilo aonde nós pisamos, né? E eu digo, também conhece o problema do outro, quando cada um também tem esse sentimento de Jesus, né? Você vê Jesus no Evangelho, ele olha para aquela multidão e ele tem compaixão. Então, quem tem compaixão, mesmo que ele, às vezes, nunca passou fome, mas ele sabe da necessidade do outro, porque tem este amor, né? Tem o olhar de Jesus, tem o ouvido dos apóstolos que soube ouvir, né? Tem a palavra, porque quando a gente não tem esse sentimento de Deus dentro de nós, mesmo que às vezes a gente passa fome, a gente não é solidário. Então, isso é a importância de cada um de nós, né? Não menosprezando, não menosprezando ninguém, excluindo ninguém, mas a importância de nós, da pastoral operária, outras pastorais, que faz parte da igreja, e ter sempre presente a palavra de Deus, porque é a sua palavra que nos dá essa sensibilidade do amor, da solidariedade, da partilha, né? Nós vemos hoje que eu conheço muitas pessoas que às vezes nunca passou fome, tem tudo e é solidário, partilha. E outros que passou fome e não é solidário. Legal. O Kleber levantou a mão. Kleber, pode falar, fica à vontade. Eu vivi uma experiência pessoal em 2021, de 7 de março a 5 de abril, que foi uma internação por Covid. E essa internação ela evoluiu de tal forma que me levou para o tubo por 14 dias. Eu tive entre a vida e a morte por diversas vezes nesse período. E quando eu acordei, eu estava, além de entubado, completamente amarrado, braços e pernas. E foi muito interessante que essa experiência e algumas outras que eu vou escrevendo nos meus relatos sobre essa passagem, me faziam sempre perceber a necessidade dessa sensibilidade com esses que sofrem.
com esses que somos, né? Você se sentir sozinho, você se sentir ali completamente impotente, tem que fazer com que você se solidarize com aquelas pessoas que na sua vida são sozinhas e são impotentes. Pelo menos essa era a sensação que eu tinha. E eu tinha a convicção de que seria um desperdício passar por essa experiência que eu passei, por mais que eu não queria ter passado por ela, né, sem sair dali um ser humano melhor. Então, acho que essa é a experiência que eu queria partilhar. E agora, relacionar a fome com o mundo do trabalho, acho que eu pensei em três questões muito objetivas. Primeiro, um desemprego endêmico, né? E isso que o senhor falou, não sei o seu nome, a questão do enfraquecimento dos sindicatos, que reduziu a capacidade de negociação e fez com que a massa salarial ficasse cada vez mais achatada. Os reajustes não repõem sequer a inflação, né? E a carestia. A carestia. Então, acho que essas são as minhas contribuições finais. Legal, cara. Importante essa tua experiência também. Eu passei também por uma experiência semelhante, não com Covid, mas não é fácil, não. Na hora, a gente percebe, né? E olha, é importante, eu vou deixar aqui uma dica, depois não sei, se vocês podem procurar também na internet, o Frei Beto fez uma entrevista com o Reinaldo de Azevedo, e Eu assisti ontem. Assisti ontem também, e ele falou justamente sobre isso, né? Jesus, que a Cida estava falando, Jesus veio para a Terra e ficou no meio dos pobres. Ele quis, né, realmente ter a experiência dele no meio dos pobres. A ideia de fazer a revolução de baixo para cima e tal. E uma coisa que ele falou ontem, que eu achei muito legal, ontem que eu vi, né, a entrevista, que o reino de Deus, né, que o pessoal fala, é aqui, né? É aqui na Terra. O reino é aqui, né? Depois a igreja levou para o alto, né? Mas é aqui, né? Ele veio para fazer a revolução aqui, as pessoas serem felizes aqui. E o que ele deixou mais importante, que eu achei até legal, que a lei principal é o amor, né? Na hora que você tem amor, né? Aí esse sentimento de empatia, compaixão, todo o resto aí que vem junto, né? Se você ama o teu próximo, né? Assim como a ti mesmo, tal como é a principal lei de Jesus, né? No Novo Evangelho você acaba tendo todos esses sentimentos aí que nos deixa essa lição aí de Jesus, todos nós que somos cristãos, né? Temos a nossa obrigação de pensar assim. E o legal também, o Bebeto sempre fala assim, né? Que Jesus não morreu, né? Nem do acidente com camelo, nem de hepatite na cama, ele foi morto, julgado e condenado e até açoitado lá por dois poderes políticos da época. Então, ele morreu por política, né? E aí ele fala assim: que diabo de cristão é você, né? Que vê todas essas iniquidades, todas essas desigualdades que a gente comentou aqui, e que não faz nada, né? Que não luta, não faz nada. Então, eu acho que esse recado que fica para o final aqui, pelo menos da minha parte, mais ou menos já fazendo um resumo também de todo mundo, mas deixa o resumo para a Kate, né, Kate? Então, pode falar, então, por favor. Antes de fazer o fechamento, pegando um pouco de cada um, fazendo um apanhado das falas, né? Que eu vou retratar em algumas conexões aqui. Uma questão que eu acho que as pessoas não param para pensar na questão prática dessa frase que tá na Bíblia, né? É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que essa frase traz para mim em questões práticas? O que nós falamos em relação à fome, ela é uma relação direta das relações de trabalho.
nós temos relações de trabalho e agentes dessa relação de trabalho, que é quem detém os meios de produção e quem só tem a sua força de trabalho para vender, mais nada, somente a sua força de trabalho. Então, quem detém os meios de produção são os ricos. E quando a gente fala rico, vou reforçar. Não é o Zé que tem o botequinho, que tem uma merceariazinha, que emprega 3, 4 pessoas. Nós estamos falando dos 51 da Forbes e a classe média que permeia essas pessoas, fazendo com que elas continuem tendo esses benefícios. São os serviçais diretos dessa classe dominante. Então, nós estamos falando de gente que a gente não vai cruzar. Você não encontra o velho da van no mesmo supermercado que você. Então, esse detalhe. Então, quem são esses ricos? Esse é o rico que não vai entrar no reino de Deus porque ele não tem empatia, porque ele não se importa com a fome, porque ele não quer saber se o outro sente frio. Se ele morre de frio, fome ou agressão por ódio disseminado em redes sociais, né? Ele não quer saber o que está acontecendo com o trabalhador na fábrica. Se ocorre um acidente de trabalho com ele, porque ele não tem as 3 refeições garantidas. E que ele, como empregador, tira o benefício, como César disse, porque é muito gasto, ele quer eliminar gasto, o gasto imediato. Então, essa relação de trabalho em que nós temos os opressores e os oprimidos, esses opressores, que são os ricos, não vão mesmo entrar no reino de Deus, porque não existe. Eles têm condições de mudar as nossas realidades e não vão porque não querem. É isso que faz com que eles ganhem mais dinheiro. Essa relação tóxica, essa relação opressora, que faz com que eles enriqueçam cada vez mais. Então, se precisa milhões passarem fome e se submeterem a um trabalho degradante para que eles possam pagar pouco salário. Porque é aquela velha oferta, né? Se você não quer esse trabalho, tem 10 atrás de você querendo. Se você não quer nessas condições, por esse valor, tem 10 querendo. Se você vai entrar com uma ação trabalhista, eu, de alguma forma, coloco implícito nas minhas mensagens, quando alguém consultar, me pedir referências, e você não é mais empregado em lugar nenhum. Porque tem milhões, tem um exército industrial de reserva passando fome em busca desse trabalho. Então, as nossas relações, elas são perversas, trabalhamos até a exaustão, com direitos reduzidos, com experiências diferentes em nossa vida, que sempre nos remete a pensar no indivíduo. Então, quando a gente tem essas experiências negativas que foram relatadas aqui, e também as positivas, nós estamos pensando como indivíduo, num indivíduo que nos acessou, né? Como o Josenildo falou, teve uma experiência negativa e nem por isso deixou de ajudar. Então, a nossa experiência individual, mas a nossa ação, a nossa análise precisa ser social. A nossa responsabilidade é buscar o Estado como um agente capaz de fazer essa mudança. E hoje, a nós cabemos a escolha desses representantes. Quando nós escolhemos vereadores, quando nós escolhemos prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores e os executivos, o governador, o presidente. Quando nós escolhemos essas pessoas, nós estamos dizendo que tipo de política nós queremos que seja desenvolvida para a nossa população. Se a nossa escolha for baseada na nossa experiência individual, ela não vai ser social. Porque aí eu vou escolher um representante que dá um campinho de futebol para o meu bairro, mas vota de forma perversa
liberando agrotóxicos na nossa alimentação e nos envenenando todos os dias. Nós votamos no cara que beneficia uma coisa ou outra porque é do partido e assim vai, né, a nível municipal, estadual e federal. A gente vai votando nesses benefícios individuais e nós esquecemos que lá ele vota por uma CPMI que coloca o MST, que produz alimentos sem agrotóxico, que coloca na nossa mesa o alimento, diferente do latifúndio, que é uma monocultura exportadora, não está para nós, o latifúndio não é para nós, ainda é uma concentração de renda, e nós colocamos esse MST para ser julgado e condenado, porque está implícito, né? Ainda bem que nós ainda temos alguns deputados lá brigando para que isso não aconteça, mas já criminalizando esse movimento. E por quê? Porque são as grandes corporações. Lembrando que quem coloca esses alimentos transgênicos são grandes corporações, latifúndios. Para que ele quer um MST que tem em seu poder banco de sementes? Para que a gente não perca a nossa soberania alimentar. Então, isso é muito importante da gente lembrar quem nós somos, em quem escolhemos para nos representar e o que nós queremos como sociedade. E aí a prática do evangelho na nossa vida. Eu acredito que eu consegui juntar algumas coisas. Não, legal. Bom, então eu só vou concluir aqui lembrando, né? Você falou dos ricos, aí eu lembrei também do Frei Beto ontem, falando lá para o Reinaldo Azevedo. O Frei Beto falou que teve uma passagem lá de um jovem, ele falou, até questionou se era jovem ou não, que o cara falou, ó, faço tudo dos pobres, faço não sei o quê, faço não sei o que lá. Aí Jesus falou, ó, falta uma coisa. Vai lá, vende tudo que tem, dá aos pobres e me siga. Né? Porque ele vivia no meio... Aí o cara foi embora muito triste, porque ele tinha muitos bens, né? E acabou não vindo, porque, né, preferiu os bens. Aí o Frei Beto até brincou, falou assim, talvez Jesus falava assim, fica por um pouquinho, vem aprender um pouquinho mais, e sabe, ajudar um pouquinho aqui, que dá... o Frei Beto brinca com isso daí, né? Ele fala assim que os dominicanos, eles trabalham, né? Eles não recebem, né? E muitas vezes ele nem quer ajuda, porque a ajuda ela pode corromper, né? Então, prefere não ficar com a ajuda, para não ser corrompido. Bom, gente, mas então ficamos assim, terminamos, foi maravilhosa essa roda de conversa. Agora, nosso próximo encontro é no dia 18 do mês que vem, 18 de julho, no mesmo bate-horário, né? 19h30, depois eu mando o link. E aí nós vamos falar de trabalho informal. É a única que vamos falar de trabalho informal. Depois a gente vai falar sobre trabalho informal, depois sobre aplicativos, depois mas essa é sobre trabalho formal e principalmente o pior trabalho formal que tem, né? Que é a questão do trabalho intermitente, né? E aí a gente vai trazer propostas aqui para o trabalho intermitente. Tá? Acabamos nessa roda de conversa não trazendo propostas. Tem uma parte da roda de conversa que quer trazer proposta para a fome, mas eu acho que dentro de tudo isso que a gente falou, acho que surgiram várias propostas, mas a principal proposta que eu acho que a gente tem que continuar é tentar levar essas mensagens que foram faladas aqui para a classe trabalhadora. E isso a gente está fazendo, a gente vai gravar, depois a gravação a gente vai divulgar nas redes. Então, essa é a nossa proposta principal, né? Levar para os trabalhadores esse nosso recado. Então, muito obrigado a todas e todos que vieram aqui, né? Um grande abraço e até o mês. Eu que agradeço. Prazer conhecer quem não conhecia. Sejam sempre bem-vindos e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Abraço, boa noite. Com certeza.